Olá pessoal, bom dia, como vão? Tudo bem? Eu sou Augusto e essa é a Escola Dominical da UPA, da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Hoje é dia 10 de janeiro de 2021 e vamos à nossa aula? Então pessoal, nós estamos no primeiro domingo do tempo comum. Dia 10 de janeiro de 2021 é o primeiro domingo do tempo comum do ano litúrgico B, né? Essa é uma arrumação, vamos dizer assim, do tempo litúrgico feita pelo lecionário comum, do qual nós já falamos aqui, já contamos um pouquinho a história dele, né, do lecionário comum. E o lecionário comum define 3 anos litúrgicos, né, ano A, B e C, e agora nós estamos no primeiro domingo do tempo comum do ano B. Hoje é uma data festiva dentro do tempo comum. Nós comemoramos o batismo de Jesus. Esse episódio extraordinário, né? Importantíssimo, central na passagem, nas escrituras, nos evangelhos, né? E os textos de hoje, obviamente, são relacionados ao batismo de Jesus. Isaías 42, de 1 a 7, o Salmo 29, a narrativa do batismo de Jesus está em Mateus 3, de 13 a 17, e uma apresentação muito importante feita sobre Jesus, que está em Atos 10, 34 a 38. Bom, em Mateus 3, 13 a 17, como eu falei, é a narrativa do batismo de Jesus. É um texto que vale a pena, inclusive, ser lido todo Mateus 3, né? O diálogo entre João Batista e Jesus, né? João Batista dizendo que quem deveria batizar seria ele, Jesus, e não o contrário, mas Jesus diz que é conforme o que está escrito, né? O batismo de João Batista sendo o batismo com água, enquanto ele mesmo anuncia que o batismo de Jesus será o batismo do Espírito Santo, né? Mas tocou o meu coração a última linha, né, desse trecho, aonde uma coisa extraordinária está acontecendo. Após o batismo, se ouviu uma aparição extraordinária. Então nós temos que, logo após o batismo de Jesus, eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, né? O verbo comprazer significa agradar, alegrar. Então, este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me agrado, né? É a voz que vem dos céus. Então, demarcando mais uma vez a importância e o caráter extraordinário desse momento, né? No livro de Atos, nós também temos uma passagem muito famosa no Novo Testamento como um todo, uma frase que se repete em vários momentos do Novo Testamento, né? Deus não faz acepção de pessoas, né? Acepção nesse sentido sendo sinônimo de distinção ou separação. Ou seja, Deus é para todos, né? E aí, novamente falando de Jesus, da condição específica de Jesus em relação aos homens, à humanidade, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder para fazer o bem. Ora, eu fiquei pensando assim, bom, se a gente juntar o que a gente acabou de ler em Mateus, sobre o batismo de Jesus, e o que a gente acabou de ler em Atos, nós temos que o batismo de Jesus é para todas as pessoas conforme a vontade de Deus, né? Esse batismo que ele traz no Espírito Santo é para todos aqueles que são os escolhidos de Deus. Então, como proposta do dia, da união dessas duas leituras, eu pensei que a gente poderia, cada um de nós, fazer a seguinte pergunta para si mesmo. Primeira pergunta: o que significa para mim ser batizado? Né?
é uma das propostas do dia, pensar no que significa para mim ser batizado. E aqui eu coloquei algumas coisas das que mais significam para mim, né? Quando eu penso que eu sou batizado no Espírito Santo, eu penso que eu sou uma nova criatura, eu penso que eu sou escolhido de Deus, salvo por Jesus, né? Eu lembro que as coisas antigas passaram, né? E agora eu sou nova criatura. E eu lembro que esse é um evento que vale para a vida toda. Ele não é um evento de um dia que você acordou, aí você foi lá, não sei o quê, fez profissão de fé. Ok, esse é um evento muito importante, mas o batismo de Jesus, o batismo do Espírito Santo, é um evento com validade para a vida toda. Ele já existia lá no início dos tempos, vai continuar existindo depois que eu me for, de que todos nós formos para a glória. É um evento extraordinário, né? Que faz com que cada um de nós seja nova criatura, escolhido de Deus, salvo por Jesus, né? E a segunda pergunta da proposta do dia é, que está na moda, né? Falar de identidade, né? Qual é a minha identidade de batizado? Né? Com quem que eu me encontro? Com quem que eu me identifico? Com quem que... E eu, em relação a mim mesmo, o que que eu sei, o que que eu entendo mais a respeito de mim mesmo quando eu encaro que eu sou batizado pelo Espírito Santo, né? Qual é a minha identidade de batizado? Eu coloquei algumas que me são muito importantes. Quando eu penso na minha identidade de batizado no Espírito Santo, eu lembro que eu sou membro da família de Deus, nada mais, nada menos do que membro da família de Deus, eu sou próximo de Deus, que eu convivo, que eu posso conviver com os santos, aqueles que estão no mesmo movimento que eu, aqueles que também são escolhidos de Deus, né? Eu convivo com os santos, eu sou escolhido de Deus, eu sou separado por Deus, e talvez aquele que seja o mais importante, ou muito importante, tanto quanto os outros, mas talvez mais importante de todos, né? Quando eu penso na minha identidade de batizado, eu penso que eu sou discípulo de Jesus, que eu sou um seguidor, um imitador de Jesus. Essa deve ser a minha opção, né? E só pode ser a minha opção porque o próprio Deus me permite isso através do batismo, através da escolha, né? E através de deixar me dar essa possibilidade de deixar as coisas todas para trás, o velho homem, e começar as coisas todas novas, né? Sendo discípulo de Jesus. Tudo bem, pessoal? Então, essas foram as duas propostas do dia, né? Primeiro, pensar no que significa ser batizado, e segundo, qual a minha identidade de batizado. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouquinho começa o nosso culto. Fiquem com Deus, ótima semana para todos e até lá. Tchau, tchau.